Olá, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente criar aí com o Android Studio um exemplo que utiliza aí o objeto checkbox. Vamos lá. Vou abrir aqui o meu Android Studio, tá? Vou criar um novo projeto do tipo Empty Activity e vou chamar aqui de exemplo checkbox. Vou dar o finish. Antes de sair programando aqui, eu vou abrir o emulador, tá? Para ele carregar aqui esse meu projeto e eu verificar que está tudo ok. Muito bem, ó, 0 erros, né? Provavelmente que vai aparecer aqui. Isso. Funcionou aqui, a gente pode começar a programar. Primeiramente, eu vou criar o layout. Então, vou aqui no Activity Main.xml e vou mudar o meu layout aqui para o Linear Layout. Tá? Observe que ele mudou tanto na parte superior quanto na inferior. Aqui nós vamos colocar Orientation Vertical. Muito bem. Para que a gente utiliza aqui o Orientation Vertical? Para que o objeto sempre apareça sempre um embaixo do outro. Agora, eu vou criar aqui uma text view, tá? Só para colocar um texto. Então, essa minha text view vai ocupar o máximo de largura e o mínimo de altura. Ele vai ter um texto aqui. Que texto que vai ser esse? Então, para esse checkbox aqui, vamos colocar o seguinte. Quais linguagens de programação você gosta? Tá? Uma pergunta aqui. E vou fechar minha text view. Muito bem. Só isso aqui. Como eu não vou programar, não vou precisar aqui de um ID para ela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar o checkbox. Tá? Então, eu vou criar o primeiro aqui, eu explico para vocês. Ele vai ocupar o máximo aqui de largura e também o mínimo de altura. Na checkbox, a gente vai precisar programar. Se eu vou programar, então eu tenho que usar o ID. Arroba ID aqui, eu vou chamar de CB, vai ser o meu ID aqui, CB Java, por exemplo. Vai ser minha primeira linguagem aqui que eu vou colocar. E o texto, que vai aparecer na minha checkbox, né, o text, vai ser a opção Java mesmo. Então, dessa forma aqui eu termino meu primeiro checkbox. Agora é o seguinte, o checkbox, ele é um objeto que ele mostra para você um desenho de um quadradinho e o texto que você especificar. O texto que eu especifiquei aqui é o Java. Tá? Só que quando a gente trabalha com checkbox, nós podemos ter, no mínimo, uma opção. Mas eu posso ter várias, né? Eu posso ter N opções. E dessas N opções que eu tiver, para essa pergunta aqui, por exemplo, eu posso escolher várias opções. Tá? Então, o checkbox ele é um objeto que permite você atribuir várias opções. Dessas várias opções, você pode escolher todas, escolher nenhuma, né? Ou escolher algumas específicas. Aqui eu coloquei, então, o primeiro checkbox, que é para a linguagem Java. Vou colocar aqui o segundo, que eu vou chamar aqui de C#, tá? E aqui no desenho eu vou colocar o C e esse símbolo aqui, a hashtag. Muito bem, vou colocar mais uma opção. Tá? Só vou colocar mais uma opção aqui. Vou deixar 3 opções, mas que a gente vai programar vai ser uma. E a próxima aqui eu vou chamar de CB Python. Linguagens aí que estão numa crescente. Tá? O Java aí, ele sempre permanece aí no topo das paradas, então a gente não pode deixar de citar. Então eu coloquei aqui 3 opções. Quais linguagens aqui de programação você gosta? Então o usuário vai ter como opção o Java, o C# e o Python. E ele pode gostar das 3, como ele pode gostar de nenhuma. Ou ele pode gostar só do C#, ou só do Java, ou do C# Python. Ou seja, ele escolhe as opções que ele
que ele deseja, né, que ele quer, que são pertinentes para aquele enunciado. Vou colocar aqui no nosso visual um button com o máximo aqui de largura e o mínimo de altura. E o texto aqui para esse meu botão vai ser verificar respostas. Depois disso, eu vou colocar aqui um on-click, para que quando o usuário clicar nesse botão, ele faça a verificação de qual ou quais checkbox foram selecionados. Vou chamar esse método aqui de verificar. Tá? Observem que esse método aqui não existe ainda, né? Então, eu vou criar aqui, ó. Criei aqui o botão verificar. Tá dando um erro aqui ainda porque eu esqueci de fechar com o sinalzinho de barra maior. Muito bem, o layout aqui para esse exemplo eu já tenho pronto. Eu vou compilar aqui a minha aplicação, tá? Essa forma que eu sempre trabalho. Porque eu já sei que se tiver algum erro, o erro está aqui na parte da criação do layout. E apareceu aqui, muito bem, ó, quais linguagens de programação você gosta. Então, eu posso marcar aqui ó, o Java, o C Sharp, o Python, eu posso marcar só o Java e o Python, eu posso marcar só C Sharp e Python e assim por diante, tá? Então eu escolho as opções que são pertinentes aqui de acordo aqui com o enunciado que eu estipulei. O layout já está pronto, agora falta a parte da programação. Para a parte da programação, a gente vai entrar aqui no método verificar e vamos declarar um atributo ou atributos para os meus objetos que eu tenho lá no meu arquivo.xml, que são eles, o CB, vou chamar aqui de check Java, tá? Poderia fazer assim. E o outro que eu tenho é o check C Sharp. E o último que eu tenho é o check. Então, já programei aqui, né? Já atribuí atributos do tipo checkbox. Para a gente recuperar e poder manipular o objeto, né? O ID que a gente colocou lá, a gente tem que recuperar esse ID. Aqui a gente faz como isso? Ó, igual e usamos o find view by ID. Nome da classe R, dos recursos, para ele poder recuperar os recursos. Que recurso que ele quer recuperar? Um ID. Que ID que é esse? O CB Java, primeiramente. Aí aqui, a gente pode dar um Ctrl C. Tá? Vamos colocar aqui. Ao invés de ser CB Java, aqui vai ser CB C Sharp. E aqui vai ser o CB Python. Muito bem. Então, eu já posso agora manipular cada um dos meus checkbox. Para eu verificar se um checkbox está marcado ou não e exibir, né, a resposta para ele, é só a gente colocar aqui um if check Java, por exemplo. Ponto. Como o check Java aqui é um atributo do tipo checkbox, eu tenho acesso aos atributos e métodos disponíveis dessa classe, né, da classe checkbox. Eu vou pegar o método isChecked, que é o que verifica se alguma opção está marcada. Aqui eu estou verificando se o check Java está marcado, tá? Como eu quero verificar se isso aqui é verdade, eu não preciso colocar aqui o igual a true. Se eu deixar desta forma aqui, ó, meu if já subentende que eu estou tentando verificar se o check do Java aqui está marcado. Vou exibir aqui, caso ele esteja marcado, ó, toast.makeText diz vírgula. Diz vírgula o texto que eu quero exibir. Esse texto aqui eu vou pegar o meu próprio checkbox. Então, o check java.getText. Tá? Então, esse getText aqui é de onde? É um atributo, né? É um método do meu check Java aqui, que é do tipo checkbox. Esse getText aqui é para recuperar o valor, né? O texto lá que existe no meu checkbox. E a duração desse meu checkbox aqui. Vou colocar com a duração um pouco mais longa.
eu não posso me esquecer de mandar mostrar o meu toast aqui. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu declarei, eu até poderia omitir aqui essa parte, porque eu não estou programando nesse momento. Aqui eu declarei um atributo do tipo checkbox, que recupera quem? Um ID chamado CBJava e atribui aqui para o meu checkJava. Desse momento, eu posso fazer manipulações com um atributo, né, CBJava. E aqui, qual a manipulação que eu estou fazendo? Estou verificando se ele está marcado. Se ele estiver marcado, eu estou recuperando o texto dele. Tá? Vou voltar aqui, que essa segunda parte eu vou deixar como um exercício aí para vocês. Mas já eu comento sobre isso. Vou dar aqui o play. Ele vai recarregar. Tá? Estado com sucesso. Agora, olha que interessante. Se eu clico em verificar a resposta, ó, não acontece nada, porque eu não marquei nada. Se eu marcar a opção Java, opa, show de bola, já apareceu que eu marquei o Java. Se eu desmarcar, ó, ele não mostra nada. Tá? A mesma coisa a gente faz para os outros, né, checkbox aqui. O que a gente vai fazer? Ó, vou só tirar aqui o comentário. Aqui, estou verificando se é o check Java. Aqui eu vou verificar se é o check C#. E aqui também eu vou mandar mostrar o check C#. E aqui, o check Python. E aqui a mesma. Deu um erro ali, a gente já viu o que está acontecendo. Ah, tá. É que aqui faltou o símbolo de igual. Agora sim. Então, muito bem. Ó, eu estou verificando se o Java está marcado, se o C# está marcado e se o Python está marcado. Mas vamos ver que isso aqui vai ter um problema de lógica, que é isso que eu vou pedir para vocês resolverem. Ele vai recuperar aqui. Então, se eu marcar o Java aqui, ó, ele mostra. Só que se eu marcar o Java e o C#, olha o que acontece. Vocês viram que apareceu primeiro o Java, depois o C#? Se eu marcar o Python, agora eu marquei todos, ó. Ele mostrou os três aqui, né? Um por cima do outro, tá? Vou desmarcar aqui uma opção, ó. Pode ver que ele fica estranho, tá? Então, ele está funcionando, né? Esse código aqui ele está verificando se cada um dos meus checkbox está marcado. Só que o que seria legal aqui para esse exemplo, né? Em vez de aparecer 3 toasts, cada um com uma mensagem apenas, seria legal aparecer um único toast com quais opções eu escolhi, tá bom? E é essa a missão de vocês. Qual que é a missão para ficar claro aqui, ó? A missão é, se eu marcar Java e Python, tem que mostrar aqui no meu toast, Java, Python, ou Java espaço Python. Se eu marcar as 3 opções, tem que aparecer aqui, Java espaço C# espaço Python, ou um vírgula, né? É critério de vocês. Se eu marcar só C# e Python, tem que mostrar C# espaço Python, tá? Tudo isso no único toast, tá bom? Então aqui eu estou mostrando para vocês como é que se verifica e o exercício aí é isso, tá bom? Então para esse vídeo aqui era isso que eu queria demonstrar, né? Como é que se trabalha aí com o checkbox. Já temos aqui um exemplo. A gente se vê em outro vídeo. Até a próxima aí, galera.